Ninguém no portão 17 entendia por que o alarme disparou antes do grito. Um segundo antes, a equipe de vidros do aeroporto empurrava um painel de exibição pelo chão polido. No seguinte, ele escorregou, inclinou e desabou com o peso de uma parede em queda. Um Navy SEAL, em uniforme completo, deu um passo à frente para proteger uma criança que estava em seu caminho. O vidro estilhaçou costelas esmagadas, a respiração parou. Sem explosão, sem tiros, só um acidente comum com precisão letal. Ele caiu no chão, o sangue se acumulando sob o azul de gala, o ar chiando para fora de um pulmão perfurado. Um médico voluntário correu até ele com confiança e congelou no mesmo instante em que viu o tórax afundar, em vez de subir. Passageiros filmavam. A segurança gritava por kits médicos que não tinham. Então uma mulher em scrubs de plantão comercial. A enfermeira silenciosa que o atendente do portão tinha deixado esperando na fila. Ela se jogou ao lado dele sem pedir permissão. Não se apresentou. Não pediu espaço. Esticou a mão para as garrafas de vinho do Duty Free, quebrou um lacre, formou um sifão torácico hermético e descomprimiu o pulmão em colapso, usando instintos que, em teoria, ela não deveria mais ter. Os olhos do SEAL piscaram abertos, procurando através do choque, através da dor, até encontrá-la. A voz dele se rasgou em um sussurro que só ela podia ouvir. Comandante Rain, é você. Os celulares pararam de gravar não por causa do ferimento, mas porque ela nunca deveria voltar a ser vista. Antes de começarmos, faça uma coisa pequena. Comenta I'm watching e se inscreve. Isso diz ao algoritmo que você quer mais histórias dos heróis silenciosos que salvam vidas quando ninguém acredita neles. O aeroporto não tinha sido treinado para o silêncio. Não o tipo que cai tão forte e tão rápido que sufoca multidões mais barulhentas, que motores a jato. O portão 17 tinha sido rotina 1 minuto antes. Chamadas de embarque, rodas de carrinho de bebê, o vapor do bico da máquina de café, chiando atrás do vidro. Então a equipe de limpeza deslocou um painel de exibição novo pelo saguão polido. Nada inseguro, nada dramático, só uma placa superdimensionada de vidro temperado. Bordas com fita operadores conversando enquanto arrolavam ao lado do Navy SEAL em traje cerimonial completo, esperando a conexão do voo. Ele não estava de serviço. Não escoltava documentos de Estado. Não estava armado. Era apenas um operador condecorado a caminho de uma cerimônia de homenagem a veteranos na Califórnia. E o destino transformou o corredor em zona de pouso. A roda do carrinho bateu em uma placa de piso irregular. A chapa inclinou só 3 nazos, depois 9, e desabou como uma parede em queda. Pessoas gritaram. Malas tombaram. Copos da Starbucks respingaram pelo piso como ricochetes de tiros. O SEAL não tentou pará-la. Ele tentou proteger uma criança perto demais da zona de queda do painel. Sua virada foi limpa memória muscular treinada. O vidro se estilhaçou. Um fragmento não mais largo que uma mão o atingiu sob a linha da costela direita e desapareceu dentro do uniforme de gala. Não para fora, não atravessando. Para dentro. Um silêncio pesado o bastante para esmagar a respiração caiu sobre o saguão. Então, uma mulher gritou quando os joelhos do comandante cederam. Ele bateu no piso de lado, as mãos tateando às cegas em busca de um ar que ele não conseguia puxar. O sangue não era cinematográfico. Sem jato, sem spray, só um vazamento escuro e contido através das medalhas e do tecido. Silencioso, mas mortal. Um médico voluntário se jogou ao lado dele, credenciais visíveis no crachá pendurado no pescoço. Eu cuido dele. Afastem-se, ele latiu confiante. Certo, mas a confiança morreu no instante em que ele viu o movimento do peito subir ao expirar e afundar ao inspirar. Direção errada, pressão errada, probabilidade de sobrevivência errada. Pulmão colapsado. Mas como murmurou, celulares se ergueram. A segurança começou a gritar códigos de protocolo que não significavam nada para civis. Um bebê chorou. Alguém disse ele levou um tiro. Não levou.
Aquilo era pior porque o pânico não sabia como nomear o que estava vendo. Ele arranhava o chão se afogando sem água. O médico pressionou onde não devia, cego pela urgência em vez de pela anatomia. E através de cada lente de câmera de cada live tremida de cada espectador atônito, ela entrou em cena. Ava Hale, cartão de embarque na classe econômica, bagagem de mão em promoção, scrubs azul marinho crachá. Se viu enfermeira novata voltando para casa em um voo que quase perdeu. Ela não gritou, não correu, simplesmente chegou atravessando as pessoas que se afastavam mais por instinto do que por instrução. O pulso dela permaneceu estável enquanto o peito do Seal afundava em vez de se erguer. Parem as compressões, ela disse, voz firme, mas não alta. O médico se irritou. Com licença, eu é que tenho. Ela não respondeu. Já estava ajoelhada. Os olhos dela percorreram o corpo uma vez, lendo a altura da clavícula, ângulo das costelas, resistência da respiração, lábios arroxeando, pulmão direito colapsado, ar preso na cavidade. A morte medida não em minutos, mas em respirações. 2 garrafas de vinho, ela disse para a assistente atendente atrás do vidro do duty free. Calma objetiva. A atendente ficou paralisada até que os olhos de Ava cortaram em sua direção com precisão cirúrgica. Ela se mexeu. Passageiros engasgaram de espanto quando Ava estalou as garrafas. Não para beber, não para esterilizar no estilo de Hollywood, mas para usar o formato, o lacre, o potencial de pressão negativa delas. Ela empurrou o médico para o lado sem força, apenas com inevitabilidade. Você não pode? Ele começou. Ela já estava fazendo. As mãos enluvadas se moviam com uma rapidez maior do que qualquer manual de treinamento permitiria. Não mexeu no uniforme de gala, ajustou o ângulo contra a vedação criada. Não havia sangue por toda parte, apenas o suficiente para mostrar o risco real. Sua postura permaneceu ereta, coluna alinhada, ombros baixos. Sua respiração seguia mais calma do que qualquer civil já tinha visto no chão de um terminal. A segurança se aproximou. As equipes de emergência estão a caminho. 2 minutos. Ele não tem 2. Ava respondeu. Neutra matemática. Ela ventilou o tórax com precisão improvisada, do tipo que não é ensinada em programas de enfermagem, mas sim em desertos, sob fumaça de morteiro na traseira de Humvees, inclinados no ar da noite, onde socorristas contam o pulso pela vibração. O Seal arfou. A multidão se sobressaltou. O médico recuou. Os olhos dele não procuraram suas credenciais. Procuraram o rosto dela. Comandante! Rain, ele crocitou, voz partida ao meio, porém verdadeira. Um celular caiu no chão. A segurança recuou como se tivessem interferido em algo sagrado. Ela não se moveu, não reagiu ao nome que havia enterrado fazia 3 anos e 17 noites. Os paramédicos romperam a multidão. Um deles olhou para o vidro, para o sifão, para a vedação feita apenas de instinto e memória. Isso, gaguejou. Isso é uma descompressão torácica de campo de batalha. Ava se levantou antes que alguém pudesse retê-la como espetáculo. Estabilizem-no ereto a 20 degraus, ela instruiu. Lado esquerdo, não o direito. Não removam o fragmento. O paramédico obedeceu sem perguntar por quê. O médico voluntário permaneceu pálido, engolindo o gosto da falha que não esperava provar no portão 17. Ava pegou sua bagagem de mão, limpou as luvas com lenço sanitário e caminhou em direção ao embarque como se tivesse parado apenas para amarrar o sapato. A segurança não tentou detê-la. Viajantes não bloquearam sua passagem. Paramédicos não a questionaram. O Seal, respirando em cadência de choque, sussurrou de novo, desta vez mais suave. Você sobreviveu. Os olhos dela não voltaram. Seu grupo de embarque nem sequer tinha sido chamado, mas o atendente do portão não conferiu bilhete quando ela se aproximou. Apenas saiu do caminho. Nenhum anúncio de voo soou, nenhuma conversa voltou. Ninguém lembrou da viagem, da reunião ou da conexão, porque todos tinham acabado de ver uma enfermeira silenciosa calar a morte em um aeroporto,
usando 2 garrafas de vinho e uma voz que nenhum fantasma militar esperava ouvir novamente. Alarmes bipavam à distância. Estilhaços de vidro brilhavam sob luzes fortes. Paramédicos assumiram o atendimento. Ava desceu a ponte de embarque, sua identidade intacta, mas já não invisível. E atrás dela, um homem que antes servira sob seu comando estava vivo de novo, porque ela não permaneceu enterrada. A porta do avião se fechou. O almirante a aguardava do outro lado. E as manchetes que ela não queria já estavam sendo carregadas. O voo estabilizou na altitude de cruzeiro antes que alguém ousasse quebrar o silêncio que seguiu o portão 17. Ava se sentou na 23A, a janela meio aberta para nuvens que ela mal registrava. O zumbido dos fones. Antirruído, o clique do carrinho de bebidas, os sinais do cinto de segurança piscando. Tudo soava como pano de fundo de algo que ela já havia deixado para trás, mas do qual nunca escapou por completo. Ela não tinha lavado a linha tênue de vermelho no colarinho do scrub, em parte porque embarcou antes que alguém lhe oferecesse lenços, em parte porque não queria admitir que havia tocado a morte novamente em um aeroporto, e em parte porque sabia que aquilo voltaria fosse ela remover a mancha ou não. 2 fileiras adiante, um empresário cochichava alto demais ao telefone. Elciel desabou. Não morreu. Alguma enfermeira salvou ele. Não escuta ela. Ela abriu umas garrafas e... sei lá, alguma coisa no peito. Só vê os vídeos. Passageiros fingiam não ouvir, mas cada ouvido estava atento. Ava fechou os olhos. O avião não estava silencioso por causa de turbulência ou cansaço. Estava silencioso porque dezenas de pessoas a tinham visto realizar um procedimento que nenhuma enfermeira civil deveria saber fazer, muito menos uma novata, muito menos alguém sem bolsa de trauma, sem oxigênio, sem bandeja cirúrgica. Ela continuou respirando normalmente, devagar, contínua, como se seus pulmões nunca tivessem sido treinados sob altitude desértica e fumaça de artilharia. Mas ela sentiu não pânico, reconhecimento. Alguém tossiu do outro lado do corredor. Uma criança deixou cair um giz de cera. O voo retomou sua ilusão de normalidade. Então, veio o toque suave. Senhorita Hale, o capitão solicita uma palavra. Ava abriu os olhos, esperando ver uma comissária ao lado dela. Mas quem preenchia o corredor era um agente federal aéreo uniformizado. Postura calma, distintivo, não exibido, mas inconfundível. Ele falou baixo, educado. Senhora, isso não vai demorar. Ela se levantou, bagagem intocada, mão firme, seguindo-o pela cortina até a área da galley e dos assentos de tripulação. Sem confronto, sem algemas, apenas contenção profissional. Ele cruzou as mãos. A senhora não tem credenciais médicas liberadas pelo aeroporto, e mesmo assim realizou um procedimento invasivo de alívio de pressão. Ava permaneceu em silêncio. Ele continuou o tom neutro. Passageiros oficiais deram depoimentos. A TSA o sinalizou. A Homeland Security queria verificar a identidade devido às técnicas utilizadas. Técnicas que não são ensinadas em currículos médicos civis. Ainda assim, ela esperou. Ele respirou cuidadosamente. Você não está em problema, mas é conhecida. Não questionada, não duvidada, conhecida. Ava assentiu uma vez, um gesto não de confissão, mas de reconhecimento. Ela estava a caminho da cerimônia de homenagem em San Diego. Uma voz veio atrás deles. Não era a comissária de bordo. Era o capitão. Ele entrou papel na mão. Manifesto de voo perfeitamente alinhado. Ordens do escritório do almirante dos SEALs. Ele continuou. Ela embarcou sob convite seguro, sem mais perguntas. O Air Marshal não discutiu. Apenas se afastou do jeito que homens fazem quando reconhecem que sua autoridade vem apenas pelo distintivo, não pela história. Ava voltou para seu assento sem escolta. Passageiros a observaram não de forma rude, mas com o respeito atônito de civis que testemunharam alguém assumir 2 identidades em menos de 3 minutos, enfermeira, e depois algo completamente diferente.
O carrinho de bebidas chegou à sua fila. A voz da comissária tremia. Você foi incrível lá no portão. Ava ofereceu um sorriso educado, sem arrogância, sem revelação. Qualquer pessoa treinada teria feito o mesmo. Mas a comissária balançou a cabeça, sussurrando: Não, não assim. Ava aceitou água, não vinho. Não havia razão para revisitar a técnica fora de necessidade. Alertas de notícias começaram a vibrar pela cabine. Desconhecido. Enfermeira de aeroporto salva Sil em gravação identificada como ex-médica militar. Veteranos comentaram: Sabemos quem ela é. Ela os ignorou não por orgulho, mas por história, e a história não tinha terminado. As luzes superiores diminuíram. O avião entrou naquele estranho meio silêncio que só voos noturnos e missões classificadas carregam. Um passageiro se aproximou de sua fila. Terno cinza, olhos calmos, broche decorativo na lapela mal visível sob a dobra do casaco. Ele não se sentou, não pediu permissão. Você foi listada como Kaya, disse suavemente. 3 anos atrás, missão conjunta de extração de comboio no Afeganistão. Ava finalmente olhou para ele, e naquele olhar não havia medo nem pedido de desculpas. Eu nunca estive morta, disse ela. Apenas desconsiderada. Silenciosamente, ele assentiu, lábios pressionados para não falar o restante. Ele sabia quem ela era, sabia o que ela salvou, sabia o custo. O sinal de cinto piscou novamente. O passageiro voltou para seu assento sem olhar para trás. O voo desceu em direção à costa da Califórnia. Luzes da cidade se espalhando no horizonte como um borrão calmo de campo de batalha. Nenhum sinal de sirenes, nenhum grito, apenas ordem estruturada. Quando as rodas tocaram a pista, a cabine suspirou em conjunto. Ela preparou sua bolsa. E antes da porta se abrir, a comissária voltou mais uma vez, desta vez, com um convite dobrado. Gala em homenagem a veteranos. Citação especial. Ava Hale, médica de campo aposentada. Na caligrafia abaixo, Commander Rain, nunca esquecemos. Ela não chorou, não se moveu. Simplesmente aceitou, porque a guerra fica mais silenciosa, mas não desaparece. O aeroporto que ela deixou voltaria às filas de café chamadas de embarque e reclamações de bagagem perdida. Mas centenas de milhões acordariam amanhã, vendo seu rosto em todos os feeds, em todos os loops de notícias, em todos os enquadramentos de entrevista. Para eles, ela era o milagre no portão 17. Para o Sil que ela salvou, ela era o fantasma que voltara antes que a morte pudesse terminar o trabalho que falhara da primeira vez. Se você já julgou alguém pelo uniforme que usam agora, em vez das batalhas que já sobreviveram, comente, nunca julgue. A luz do sol na Califórnia era mais suave que a fluorescência do aeroporto, mas não suavizou a atenção que a aguardava além da retirada de bagagens. Ava entrou no saguão de chegadas, esperando escoltas uniformizadas. Ordem militar, talvez um sedã preto com vidros escurecidos. Em vez disso, ela entrou em uma parede de câmeras. Não eram telefones desta vez. Crachás de imprensa credenciados balançando em cordões vermelhos, microfones apontados como armas. Um repórter chamou M. Hale. É verdade que você realizou um alívio torácico sem equipamento. Outro, você ainda está alistada. Um terceiro, mais incisivo. Você estava escondendo sua identidade como médica dos SEALs. Ava não desacelerou, não levantou o queixo para parecer poderosa, nem o baixou para parecer humilde. Ela simplesmente caminhou. A segurança no extremo do saguão a reconheceu antes mesmo da leitura do crachá. O homem em uniforme azul de gala variante de manga curta, distinto mas discreto, saudou-a apesar da ausência de insígnia de patente. Senhora Veículos por aqui. Ela o seguiu até o corredor de saída. Clarões de flashes abafados por carpete grosso e cordões de veludo. Lá fora, um comboio estava parado, não SUVs pretos, mas sedãs militares discretos o suficiente para evitar espetáculo perceptíveis o suficiente para qualquer um que já tivesse servido. Ela entrou no segundo veículo, portas fechando com precisão silenciosa, isolamento,
substituindo interrogatório. O motorista não falou. Ela agradeceu isso. Bandeiras surgiram à medida que se aproximavam da orla. Bandeiras de fuzileiros navais da Marinha e do tridente SEAL com bordas em folha de ouro. O hotel que sediava o gala de homenagem erguia-se em vidro polido. Civis em vestidos afastavam-se enquanto membros uniformizados do serviço preenchiam a entrada. O nome dela não aparecia em nenhum letreiro. Nem todos os fantasmas retornam com bandeiras. Dentro do salão de baile, lustres lançavam um tom dourado suave. Não para luxo, mas para cerimônia. Veteranos alinhavam-se às mesas medalhas ao centro. Famílias sentadas com programas dobrados. Ninguém se apressava. Esperavam com a paciência de quem entende o tempo de forma diferente. Um silêncio caiu muito antes do apresentador tocar o microfone. Esta noite, honramos aqueles que serviram. Começou voz rica, ensaiada, e aqueles que serviram quando ninguém os viu. Ava permaneceu nos bastidores. Não se sentou com os convidados. Ficou em uma sombra no corredor invisível por hábito. Ninguém chamou seu nome inicialmente. Chamaram os nomes dos caídos cujas fotos apareciam nas telas projetadas. Aqueles que ela conhecia, aqueles que carregava. Seu pulso não mudou. Então, antes de continuar, o apresentador disse: devemos reconhecer um ato de heroísmo executado em público, mas enraizado em serviço, nunca destinado a ser público novamente. A sala se ajustou, cadeiras, endireitaram-se, câmeras, estabilizaram. Na noite passada, no portão 17, um operador caiu. Não em combate, não pelo inimigo, mas por acidente da vida, que não poupa nenhum uniforme. E ele vive hoje porque uma mulher fora de serviço, sem nome e não anunciada, se recusou a deixar o treinamento morrer apenas porque suas ordens haviam terminado. Sussurros percorreram o salão. Ava permaneceu imóvel. Solicitamos avanço. Tenente Ava Hale, nome de código Rain. A multidão se levantou não porque a cerimônia exigia, mas porque a memória exigia. Ava deu um passo à frente. Passos medidos. Não relutante, apenas deliberada. Rostos com os quais ela já serviu. Um sniper que ela retirou do alcance de explosão. Um chefe de comunicações que ela ressuscitou sob blackout. Um mergulhador que ela estabilizou em hemorragia de água salgada. Olharam para ela sem alarde. O respeito é mais silencioso após a guerra. O almirante aproximou-se não com saudação estrondosa, não com continência, mas com um envelope. Pesado oficial firme. Ele estendeu. Tenente Hale, você foi declarada missão perdida, não casualidade. Saída silenciosa a seu pedido. Honramos isso. Mantivemos seu registro selado, seu arquivo classificado e sua sobrevivência protegida. Ela aceitou o envelope, mãos firmes. Você conquistou a paz, continuou ele, voz mais baixa agora. Pretendíamos deixar que você a mantivesse. Um flash de câmera estourou no momento errado. Ele não se moveu. Mas o serviço segue a alguns de nós, quer voluntariemos ou não. E quando chamou ontem sem uniforme, sem liberação, você respondeu. Ele recuou, permitindo que ela ficasse entre o reconhecimento, mas não acima dele. Ela não se dirigiu à multidão. Não pegou microfones. Não fez discurso repleto de humildade ensaiada e gratidão preparada. Ela disse apenas: fiz o que qualquer médico faz quando a respiração falha. Não foi heroísmo. Foi dever que sobreviveu à papelada. Um arrepio de reconhecimento, não aplauso. O aplauso foi reservado à performance. Isso era presença. O SEAL que ela salvou entrou então. Suporte de oxigênio ao lado, guiado por 2 auxiliares. A multidão o reconheceu instantaneamente pelo cluster de medalhas, pela postura, pelas cicatrizes de guerra que sobrevivem aos uniformes. Ele se aproximou dela, movimento controlado, sem exigir, sem dramatizar. Você me salvou 2 vezes, disse voz frágil, mas firme. Uma vez fora de registro, outra vez onde o mundo podia ver. Ela ofereceu um aceno. Não evasão, reconhecimento.
Ele continuou mais suave. Eu estava inconsciente da primeira vez, mas não cego. Seu trabalho deixa a memória mais do que rosto. Ontem, não foi acidente encontrando habilidade. Foi destino cobrando dívida. Ela não aceitou o destino. Aceitou precisão. O almirante voltou com uma segunda pasta. Esta estava aberta. Sua classificação de aposentadoria permanecia, disse ele. Mas sua liberação não poderia. Ontem desencadeou revisão de recall, conversas cortadas, câmeras elevadas. Ava não piscou. Não estamos pedindo que você retorne, disse ele. Mas o comando solicita que você esteja acessível para conhecimento. Instrução guerra. Outros terão que lutar sem suas mãos. A respiração dela permaneceu constante. Honra é pesada, mas não desconhecida. O CEO acrescentou. Você não me salvou por medalhas. Você me salvou porque é quem você era antes de esconderem seu nome. Ela respondeu apenas. Fiz o que fui feita para fazer. Ele assentiu, aceitando o limite. O almirante ergueu levemente a pasta. É sua escolha, não uma ordem. Escolha a coisa que os soldados mais sentem falta quando o serviço termina. Ela olhou para a sala, não para câmeras, não para oficiais, mas para os rostos daqueles que sobreviveram nas mesas pelas quais ela lutou. Homens e mulheres cujos pulmões, pernas, corações, memórias, ela reparou ao custo dos seus próprios. Ela não respondeu ao almirante. Nem sim, nem não. Simplesmente se afastou o envelope na mão e caminhou além das luzes da cerimônia, em direção ao hall de saída. Ao chegar às portas duplas, seu nome surgiu novamente não por anúncio, mas por sussurro, Rain. Ela parou, não por comando, mas por instinto aprimorado, através de dunas, poeira e sirenes da pista de voo. Virou-se encontrando olhos que não precisavam de palavras. O dever não a perseguia mais. Ele esperava. Lá fora, um sedã preto parou junto à calçada. Não era uma transição de escolta. E quando ela pegou a maçaneta para entrar, os faróis esculpiram sua silhueta em uma força que retornava em vez de uma memória aposentada. Na calçada, o motorista entregou-lhe um segundo envelope selado. Este marcado apenas com uma frase liberação para consultativa se aceita. Ela não o abriu. Ainda não. Mas também não o devolveu. Ava sentou-se na última fileira do voo de retorno, um assento escolhido intencionalmente por sua anonimidade. As luzes da cabine diminuíram, deixando os passageiros em meia sombra cansados de cerimônias, discursos, reencontros e do peso de medalhas polidas demais para refletirem a realidade por trás delas. Ela dobrou o primeiro envelope, a citação de honra de volta em seu casaco. A segunda liberação de recall permaneceu intocada na bandeja. O avião zumbia com a mudança de pressão. Do outro lado do corredor, uma mulher em roupas civis lançou-lhe um olhar de reconhecimento silencioso. Não de fama, não de heroísmo, mas de alguém que esteve em um lugar onde não deveria ter sobrevivido. Ava recostou-se, respiração estável. Ela estava firme desde o portão 17. Estava firme desde o Afeganistão. Estava firme muito antes de seu nome ter sido pronunciado sob estrelas do deserto, sussurrado através do último suspiro de um soldado, costurado em briefings de missão que nunca viram a luz do dia. A comissária de bordo aproximou-se, mãos unidas, não em postura de serviço, mas em respeito. O almirante pediu para checar como você está, disse suavemente, voz baixa, para que Rose não ouvisse. Ava não levantou os olhos. Não precisava. Estou bem, respondeu. Mas bem era uma palavra que nunca se encaixava de fato para quem retorna. Bem significava ainda respirando. Bem significava ainda funcionando. Bem significava não em um caixão com bandeira. Não significava curada. A comissária assentiu uma vez e a deixou na quietude. Na altitude de cruzeiro, a turbulência sacudiu a janela. As asas estudaram, mas a mente de Ava deslizou. Não para a cerimônia, não para aplausos contidos, não para câmeras, mas para o vidro. Portão 17.
Painel quebrado, uniforme de gala escurecido no lado onde o sangue manchava. Suas mãos não tremeram. Nem mesmo então. Posteriormente, os paramédicos chamariam aquilo de memória muscular. Soldados chamariam de cordão de sobrevivência. Ela chamava de inacabado. O air marshal do voo de ida havia se sentado 4 fileiras à frente. Agora, ele não se virou, não a chamou. Mas sua presença não era monitoramento. Era reconhecimento. Ele sabia que ela não era uma ameaça. Ela era a resposta para uma. As luzes do teto piscaram, sinalizando cintos de segurança. O avião desceu cuidadosamente e suavemente, sem incidentes. Quando as rodas tocaram a pista em sua cidade natal, os passageiros se levantaram cedo demais, disputando malas e casacos, com a urgência da cafeína de viagens domésticas. Ava permaneceu sentada, esperando até que fileira após fileira liberasse o caminho. Ela esperava sair sozinha. Não foi o caso. Ao entrar na ponte de embarque, um homem estava no extremo oposto. Ereto agora, tubo de respiração removido. Casaco militar, arrumado, medalhas reposicionadas cuidadosamente após o colapso. O Cio que ela salvou. Não uma entrevista para a TV, não, um reencontro encenado, apenas presença. Comandante cumprimentou suavemente, embora ela já não tivesse patente. Não faça isso, ela respondeu. Não sou mais aquele nome há muito tempo. Ele aceitou a correção sem pestanejar. Você a disse, ele quer responda quando chamado ou não. Ela quis argumentar não porque ele estivesse errado, mas porque ele estava certo de maneiras que ela não queria que fossem pronunciadas sob a luz fluorescente do corredor. Você estava a caminho de honras, disse ela sair após minha citação. Ele respondeu. Isso era para o público. Isto é para mim. Ela não demonstrou expressão, mas ele leu bem seu silêncio. O que você fez no aeroporto? Ele pausou, respirando mesmo agora, pulmões funcionando, porque ela se recusou a esperar por equipamento. Eu já vi paramédicos congelarem sob fogo, continuou ele. Você não congelou sob vapor de café e civis gritando. Isso é mais difícil. Ava balançou a cabeça. Não foi heroísmo. Foi anatomia. Ângulo, vedação, liberação. Mas ele se aproximou. Não invasivo. Simplesmente sincero. Foi você, disse ele. Ela exalou. Do tipo que carrega anos. Por que não deixou que chamassem seu nome na cerimônia? Ele perguntou. Porque eu não sou um fantasma a ser ressuscitado, respondeu ela. Sou civil agora. Ele olhou para ela da forma que só um soldado pode olhar para alguém que morreu sem caixão. Civis não descomprimem pulmões em piso polido com garrafa de vinho. Ela não respondeu. A porta do terminal se abriu. Passageiros fluíram ao redor como rios divididos por pedras. Ele não pediu que ela retornasse. Não pediu que ensinasse novamente. Não pediu que ressuscitasse uma vida que custou pessoas que ela enterrou. Apenas disse: obrigado pelo Afeganistão, pelo portão 17, pelas 2 vezes. Eu não deveria ter me afastado. Ela assentiu, e aquele aceno carregava anos. Perda, comando, sobrevivência e o vínculo cortado entre soldado e medic, que nunca permanece cortado tão limpo quanto a papelada afirma. Ele se afastou primeiro, mancando apenas levemente, não quebrado, reconstruindo-se. Ava permaneceu. As pessoas passaram por ela sem reconhecimento como ela preferia. Finalmente abriu o segundo envelope. 6 palavras em tinta preta. Aviso de liberação opcional. Se aceita o retorno. Ela o dobrou uma vez, depois 2, formando um quadrado pequeno o suficiente para desaparecer na palma da mão. Não o jogou fora. Não o rasgou. Simplesmente o colocou no bolso, onde as memórias já viviam. Lá fora, as luzes dos táxis brilhavam sobre o asfalto molhado. Ela entrou no ar da noite, que não era um campo de batalha, mas ainda tinha gosto de rescaldo. Seus pulmões respiravam de forma constante, não porque estava livre do passado, mas porque não corria mais da parte de si que sobreviveu a ele. Ela não sabia se retornaria. Só sabia que podia. E isso era suficiente.
Se você sentiu sua contenção, seu poder silencioso, sua coragem não glorificada, inscreva-se. Não porque histórias precisem de aplausos, mas porque heróis como ela desaparecem a menos que alguém permaneça para testemunhar.